Olá, eu sou Isabel Vaz, psicóloga clínica, formada em psicologia no início da década de 90, 1991, e seguindo a minha graduação foram várias pós-graduações, a começar por uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pela USP em São Paulo, em comportamentos compulsivos pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Depois veio o meu mestrado em saúde coletiva, onde eu avaliei elementos de capacitação para álcool e drogas nas unidades básicas de saúde em 3 municípios de Minas Gerais. E em seguida veio o meu doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, onde a minha tese foi sobre a avaliação da efetividade, eficácia e viabilidade de um programa novo de mindfulness naquele período. Isso era 2010 para 2011. O programa é chamado de Mindfulness Based Relapse Prevention, prevenção de recaída baseada em mindfulness. Era um programa até então desconhecido no Brasil, que eu tive acesso através de um congresso e fui para os Estados Unidos fazer a minha formação. Esse congresso e essa formação nos Estados Unidos geraram o meu projeto do doutorado, que foi, então, essa avaliação do MBRP, como o programa é chamado, aqui no Brasil. Essa etapa da minha carreira foi uma etapa extremamente importante, né? Não somente pelo fato da gente ter validado um programa baseado em mindfulness para comportamentos aditivos no Brasil, como também por todas as pessoas e colaboradores que eu pude conhecer e se tornaram grandes parceiros de trabalho comigo desde então. A começar pelo Dr. Alan Marlatt, um grande renome internacional na área de comportamentos aditivos, que naquele período ainda era vivo e eu tive a oportunidade de estar com ele nos Estados Unidos e começar naquele período esse projeto do doutorado. Alguns meses depois, Dr. Alan Marlatt infelizmente veio a falecer e antes disso, quando ele teve o diagnóstico da doença, ele me procurou e me disse que me passaria para a sua primeira colaboradora das pesquisas no laboratório dele da Universidade de Washington, em Seattle, que é a professora Sarah Bowen, um grande renome também nessa área de terapias cognitivas, de álcool e drogas. E a Sarah passou a encabeçar o laboratório e passou a encabeçar as formações em MBRP pelo mundo afora. E passou a ser uma grande colaboradora e uma grande parceira minha na minha pesquisa. E aí foram muitas parcerias. O livro que está sendo lançado pela editora Manoli, agora em março, Mindfulness e Terapia Cognitivo-Comportamental, que eu sou a organizadora, conta bastante dessa história, dessas parcerias, dentre elas vários parceiros brasileiros muito importantes, como a professora Ana Regina Noto, da Universidade Federal de São Paulo, que foi quem, junto comigo, aceitou essa empreitada. Na época, Mindfulness não era uma ferramenta conhecida no Brasil dentro da área da saúde. E começamos a pesquisar, a estudar, fizemos um piloto do estudo no ano de 2011, para efetivamente, no ano de 2012, nós começarmos o projeto do doutorado propriamente dito. Na época, tivemos todo o apoio da universidade, apesar de ter sido uma ferramenta desconhecida naquele período. Era o departamento de psicobiologia, então esse tipo de pesquisa era muito inédita naquele momento. E foi um grande sucesso. Foram muitas publicações entre 2012 e 2016, quando o doutorado foi defendido pela Unifesp. E terminei o doutorado em 2016 com uma indicação pela própria Unifesp da minha tese para concorrer ao prêmio CAPES Interpharma de melhor tese do Brasil naquele ano. Então, esse evento, junto a tantos outros, vieram a somar e a trazer cada vez mais motivação da minha parte para dar continuidade aos estudos, aos trabalhos e principalmente os resultados da pesquisa. Muitos deles já publicados e o principal deles, que foi do estudo randomizado que a gente desenvolveu com pacientes tabagistas no SUS, no Sistema Único de Saúde no Brasil,
Os resultados já estão publicados, muitos deles, e agora, pelo periódico internacional Nicotine and Tobacco Research, tivemos agora recentemente a notícia de que esse ensaio clínico vai ser publicado, o que nos trouxe uma grande alegria, porque é um periódico de referência no mundo todo na área de tabagismo. Então foram muito sucesso mesmo até então, e a ideia do livro veio em seguida, com um convite advindo da editora Manoli, para que eu pudesse contar essa e tantas outras histórias, e ao mesmo tempo eu pudesse demonstrar para o público brasileiro como que a gente trabalha hoje no Brasil com mindfulness e terapia cognitivo-comportamental, a chamada TCC. A TCC é uma linha da psicologia já muito conhecida, principalmente na área da medicina, porque é uma linha da psicologia baseada em evidências. Então, a TCC se tornou um padrão ouro para tratamento de ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos em geral, né? E os protocolos baseados em mindfulness, não somente o MBRP, como vários outros que foram sendo desenvolvidos no mundo nos últimos 20 a 30 anos, começaram a ser parceiros, digamos assim, da TCC, né? Então, nesse livro, eu conto como que no Brasil, nesses últimos 10 anos, a gente vem praticando a TCC com os programas baseados em mindfulness. Nessa trajetória, eu convidei alguns colegas brasileiros para contribuírem no livro. Cada um deles, nesses últimos 10 anos, começaram a trabalhar com outros programas baseados em mindfulness. Então, no livro, a gente tem a Viviane Fukugawa, do Rio de Janeiro, que junto comigo, nós mostramos no livro como que essa integração da terapia cognitivo-comportamental e de mindfulness vem acontecendo no Brasil na área da saúde nesses últimos 10 anos. Nós temos também o Marcelo Garcia, que junto comigo trabalhamos o conceito de mindfulness no livro, né, e fazemos um histórico de mindfulness, desde a tradição budista até no mundo ocidental, nos dias de hoje, na área da saúde. A gente no livro aborda também as terapias de terceira geração, de uma maneira bem en passant, né, porque o objetivo do livro não é falar das outras terapias de terceira geração, mas muito especificamente sobre mindfulness. Então, nós temos também um capítulo do Rui Afonso, né, que é um doutor da Unifesp, falando sobre os aspectos neurobiológicos dessas ferramentas baseadas em mindfulness. Né? E nós temos o Vitor Friário, Clayton Brust, todos dois do Rio de Janeiro, falando sobre Mindfulness-Based Cognitive Therapy, terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é um programa muito conhecido internacionalmente e que se tornou protocolo de tratamento de ansiedade e depressão no Reino Unido. Então, muitos artigos científicos nessa última década vêm confirmando os benefícios das práticas de mindfulness como coadjuvantes no tratamento dos transtornos mentais, principalmente da depressão, da ansiedade, das dores crônicas e dos comportamentos compulsivos, dentre outras doenças, mas os estudos de revisão e meta-análise publicados recentemente, 2019, 2020, confirmam, né, os benefícios desses programas, principalmente nesses transtornos mentais. Nós temos também duas colegas de São Paulo, a Érica Leonardo e a doutora Paula Teixeira, falando sobre Mindfulness para a Saúde, um programa muito tradicional também da Inglaterra, da Breathworks. Temos também a Érica Leonardo em outro capítulo falando de autocompaixão e Mindful Eating, juntamente com a Paula Teixeira, né, descrevendo como que o programa de Mindfulness baseado em autocompaixão pode beneficiar as pessoas com os mais diversos transtornos mentais, assim como o programa Mindful Eating pode beneficiar aquelas pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. Então, o livro ele traz uma rica experiência, né, desses colegas que foram convidados. Tem também a Daniela Sopeski, que vai falar para a gente sobre outros programas na área da saúde, como principalmente o MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, redução do estresse baseado em mindfulness, que foi o primeiro programa
que foi testado na área da saúde para dores crônicas e estresse, né, na Universidade de Massachusetts, e que a Daniela vai contar para a gente um pouquinho sobre o programa e sobre como trazer esse programa para a nossa clínica no Brasil do dia a dia. Então, o livro todo traz esse panorama de como é trazer programas importados, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, para a nossa realidade, para o nosso contexto brasileiro, que é totalmente diferente, né, desses outros países. Então, nós viemos, aí nesses últimos 10 anos, trabalhando não somente com pesquisa em universidades de renome, né, internacional, como também trazendo essa experiência para a nossa clínica do dia a dia. Então, o livro tem esse enfoque clínico importante, ao mesmo tempo em que a gente procurou usar uma linguagem bastante acessível ao público em geral, uma vez que hoje Mindfulness é uma ferramenta de muito interesse da população geral, não somente da população clínica, digamos assim. Então, a gente espera que as pessoas, ao lerem o livro, possam não somente compreender a parte técnica, como principalmente compreender os benefícios que as pessoas estão tendo ao trazerem Mindfulness para o seu dia a dia. Então, um outro aspecto muito importante do livro são os casos clínicos. Ao longo do livro, a gente procurou trazer, em alguns momentos, vinhetas de casos clínicos e, em outros momentos, casos clínicos propriamente dito, para que as pessoas possam entender na prática como que a TCC e os programas baseados em Mindfulness puderam beneficiar, estão beneficiando essas pessoas. A terceira parte do livro aborda o processo de adaptação especificamente da terapia cognitivo-comportamental no Brasil a partir da minha experiência, que se iniciou no sistema público de saúde, no início da década de 90, quando a gente tinha muito pouca coisa ainda publicada no Brasil, onde ainda os grandes nomes da terapia cognitivo-comportamental no Brasil, como Cristiano Nabuco, Rafael Cangeli, né, Bernard Rangé, todos que se tornaram grandes parceiros do meu trabalho, eles estavam começando também naquele período, né, com exceção do Bernard Rangé, que naquele momento já tinha uma longa estrada aí no Rio de Janeiro. Então, o livro conta como que esses parceiros também puderam auxiliar na minha experiência com a terapia cognitivo-comportamental no setor público de saúde, né? Cada um deles dando a sua contribuição. E, a partir disso, nos últimos 10 anos, adaptando propriamente o MBRP para a realidade brasileira. Aí não mais no contexto público, no contexto privado, né? O MBRP, eu testei ele no doutorado com pacientes do SUS, tabagistas, né? E os resultados vão ser publicados agora, como eu já falei, na Nicotine and Tobacco Research, os resultados da avaliação quantitativa, mas os resultados da avaliação qualitativa já estão amplamente publicados em outros capítulos de livros, em outros artigos. E aí a adaptação do MBRP no setor privado, da minha parte, nos últimos anos, foi através do meu espaço clínico, chamado Espaço Terapêutico Isabel Vaz, que é em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde eu adaptei o MBRP para a população clínica em geral, com a colaboração da professora Sarah Bowen, que continua minha parceira nos trabalhos e fez o prefácio do livro, inclusive. E aí no livro eu conto como que essa ferramenta, que na verdade é uma ferramenta transdiagnóstica, pôde ser implementada na minha clínica do dia a dia com pacientes com outros transtornos, como ansiedade, depressão, ou mesmo pessoas que vieram fazer o treinamento simplesmente para desenvolverem a habilidade do Mindfulness, né? Mindfulness é uma habilidade baseada em atenção plena e muitas vezes as pessoas procuram como forma de melhorar a qualidade de vida, a saúde, o equilíbrio, a disposição, né? o foco no trabalho, o desempenho e principalmente as relações interpessoais,
né? Mindfulness não é uma ferramenta simplesmente usada para melhorar a minha performance mental, mas também para melhorar a minha performance enquanto uma pessoa que convivo, que faço parte do universo, que tenho relações interpessoais, relações de trabalho, né? E muitas vezes as pessoas relatam os benefícios disso, e no livro a gente tem isso relatado por vários pacientes que passaram aqui pelo treinamento baseado em Mindfulness. Então, foram mais de 30 grupos que eu conduzi entre 2016 e 2020, e no livro eu conto um pouco dessa história. Essa obra ela se destaca principalmente pelo fato da gente adaptar protocolos, então, norte-americanos e ingleses para o contexto público e privado no nosso país. Tá? Assim como apresentar a experiência de vários pesquisadores brasileiros que têm tido sucesso em suas pesquisas e em seu trabalho clínico, não só no Brasil como no exterior. Então, através dessa trajetória, nós formamos uma ampla rede de contato, de colaboração, e o livro pretende demonstrar isso. O livro tive a honra, né, de 4 grandes colegas de renome internacional escreverem o prefácio, como a Sarah Bowen, que eu já citei, que é a primeira autora do programa MBRP, a professora de Juiz de Fora, Rita de Cássia Fagundes Mota Rocha, que é uma psicanalista, e isso é um detalhe interessante do livro, porque no livro eu conto como que nós, terapeutas cognitivos comportamentais brasileiros, sofremos a influência da psicanálise, principalmente nós, de uma geração mais antiga, né? Eu hoje estou com 50 anos, então nós sofremos muitas influências da psicanálise em nossas universidades de origem. Então, no livro eu conto isso. Como que é você ter tido uma formação em psicanálise e ter, ao longo dessa estrada, se tornado um terapeuta cognitivo. Então, a Rita foi convidada, né, como uma psicanalista que teve uma participação muito importante na minha formação e na minha vida, para falar um pouquinho no prefácio também. Tem o professor Faraok Narren, que é um professor da Universidade hoje de Toronto, né, no Canadá, e o professor Faraok me concedeu a honra de falar um pouquinho também no prefácio sobre a nossa relação de trabalho nesses últimos 10 anos. E principalmente o professor Cristiano Nabuco de Abreu, que foi o grande padrinho dessa obra, né, foi ele que me convidou junto a Manoli para escrever essa história. E o livro tem também o pós-fácio da professora Elisa Cosassa, uma grande pesquisadora, neurocientista do Hospital Albert Einstein, ela foi minha co-orientadora no doutorado, e nesses últimos 10 anos nós desenvolvemos muitas colaborações juntas, né, de trabalho e também de amizade, né? Novas tendências, né? Outras áreas que podem ser impactadas por Mindfulness são as empresas, as escolas, né, o público em geral, não somente a população clínica, né, porque Mindfulness hoje vem sendo amplamente divulgado como uma habilidade que você pode e precisa desenvolver para melhorar a qualidade de vida. Então, isso veio para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o Ocidente, com muita força nesses últimos 30 anos, justamente porque nós vimos, né, nesses últimos 30 anos, um aumento, né, bastante expressivo dos transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão. E essa ferramenta de Mindfulness se mostrou muito eficaz e muito efetiva para a promoção, né, da saúde e do equilíbrio, né, nos mais diversos contextos. Então, hoje a gente tem programas de Mindfulness em escolas, programas de Mindfulness dentro de instituições, de organizações, justamente visando que as pessoas consigam recuperar a sua saúde física e mental, que são intimamente atreladas, né? Então é isso, eu convido vocês a buscarem pelo livro, né? Ela é uma obra bastante inédita no Brasil, nós não temos ainda nenhuma outra publicação nacional que fale essencialmente da prática clínica atrelada à pesquisa. Nós já tivemos outras publicações, das quais inclusive eu tive a honra de participar em outras editoras, né? Mas o enfoque desse livro é justamente esse mix, né, da vida acadêmica, né, de pesquisa, de clínica, somada à vida pessoal. Então eu me senti muito honrada com o convite
e espero que vocês gostem do livro. Muito obrigada.